Coisa que eu queria te falar, a cultura sempre foi muito importante na região. Tinha dois cinemas antigos, né? Tinha o Cine Vila Prudente E o Amazonas. e o Amazonas. Isso era uma marca muito forte, né? O livro É. fala sobre isso, né? Aliás, o primeiro cinema que quem colocou foi o Padre Damião na casa paroquial, logo no começo de 40. O Cine Vila Prudente só viria entre 43 e 44. Eu conto aí no livro, o Padre Damião projetava cinema na casa dele. Depois, em 50, veio o Cine Amazonas, né? Agora, as escolas lá no bairro começaram mesmo através exatamente dos irmãos Falck. Eles contrataram professores, porque o operário que ia para lá queria saber se o filho podia estudar. Então, eles foram obrigados a montar uma escola lá. Agora, tem algumas pessoas nessa área de educação que foram muito marcantes. O Padre Damião foi um deles, mas a irmã Casimira, lá no colégio, como eu falei, o padre Faustino Consone, foram pessoas que deram uma contribuição às irmãs, a Madre Assunta, uma educadora também. Mais modernamente, depois de 64, vocês lá da Vila Prudente, no Círculo, tiveram uma influência muito grande de João 23. Na reorganização da obra social, da visão dos trabalhadores, das encíclicas. A encíclica, o João 23, através da encíclica dele, Mater et Magistra, ele deu uma modificada na igreja, não é? Uma modificação muito grande. Tanto que, através do professor José Norcia Filho, foi mudado o nome para Colégio João 23. A mudança que o João 23 fez na estrutura da igreja, chamado adornamento, uma atualização, foi muito importante, olhando o pobre, a igreja voltada para o pobre. Foi uma modificação que serviu para o círculo operário também realinhar suas posições. E quando que surgiu, já dentro desse contexto da Vila Prudente, tudo, já mais no período da modernidade, como surgiu a ideia de fundar um jornal? Jornal? E quais os jornais que teve na região? O primeiro jornal que teve na reunião, lá na região, chamava-se Folha de Vila Prudente também, foi em 1925. Mas foram feitos 4 números só e foi feito mais para um candidato lá. Depois, em 1950, voltou a ter outra Folha de Vila Prudente. Mas um jornal que foi decisivo no bairro, que teve uma atuação muito importante, foi a Gazeta de Vila Prudente. Foi fundada, coincidentemente, dia 31 de março de 1964. Não tem nada a ver com a Revolução, com o regime militar. E ficou até 94, por aí. São 30 anos de jornal. Agora, a fundação desse jornal hoje, que é a Folha de Vila Prudente, que eu tive a honra de participar e participo ainda, é porque o jornal o bairro não tinha uma representação autêntica. A Folha procura seguir essa linha de um jornalismo isento, profissional, um tratamento da notícia. A nossa opinião nos jornais é só dada em editorial, no resto ela procura tratar com isenção todos os assuntos. E outra coisa, nós não temos essa veleidade de ficar abordando o assunto de nível nacional. O jornal é voltado para as coisas do bairro, mas sem que isso haja uma redução na sua capacidade intelectual. Quer dizer, nós tratamos a notícia profissionalmente, apesar de que voltada exclusivamente para a região. Hoje o jornal atinge também muito a moca, porque tem um fato que eu preciso falar, Adriano. A Vila Prudente, eu tive a oportunidade de falar isso na Faculdade Capital, a Vila Prudente foi ligada sempre com Ipiranga. Por quê? Por causa do bonde. O bonde saía da Vila Prudente e passava na Rua Patriotas, entrava na Silva Bueno, Bom Pastor e ia para a cidade. Então a nossa ligação era com o Jafete,
com a fábrica de linhas, corrente, com todo aquele tipo de indústria. A Vila Prudente só se ligou à Moca em 1972, quando a Paz de Barros chegou na Pacheco Chaves. Essa foi a ligação. Então, a nossa ligação hoje com a Moca é muito mais próxima que o Ipiranga. Na realidade, meu pai, por exemplo, trabalhava na fábrica de aço paulista, era no Ipiranga, na Ilha do Sapo. Meus avós trabalharam em mina de ouro, mas quando vieram para São Paulo, no final da década de 20, eles foram trabalhar no Lorenzetti, nessas firmas de Ipiranga. Hein? Isadra, então, hoje já estamos terminando quase o nosso programa. Eu queria te perguntar, como é que você vê, você como filho de italiano, de gente que sofreu muito aqui no Brasil, que mora há tanto tempo na Vila Prudente, vê, por exemplo, a fábrica da Ford, que era o grande orgulho da região, uma fábrica de ponta, moderna, fantástica, vira um shopping center. Né? E esse processo da chegada da modernidade, do metrô, do que você chama de aburguesamento da região. Vocês que têm uma preocupação traduzida nesse livro com a cultura, com a história, como você vê essa modernização tão grande? Por exemplo, e você acha que, por exemplo, a Vila Prudente comporta um teatro, um centro cultural e a formação dos jovens? Como você vê como produto dessa história, desse livro tão maravilhoso, projetando para o futuro tantos anos, 120 anos reunidos aqui nesse livro? Olha, Adriano, a rigor, a gente vê com preocupação, porque essas novas gerações que estão vindo, a modificação do bairro é uma coisa assustadora, não é? A gente fica até enciumado de ver essas novas gerações chegando. O livro também vai nesse sentido de preservar essa história, não é? Agora, o fato das indústrias saírem de lá é recorrente, porque o terreno ficou num preço astronômico. Quem é que vai manter uma fábrica lá com 10 mil metros? Não é? Hoje o terreno está cerca de 2 mil reais um metro quadrado. Não é? Agora, o governo precisa fazer alguma coisa para que o bairro não fique um bairro dormitório, tá certo? Isso nós temos lutado muito. Agora, apesar de que a comunidade, através das suas lideranças, não tem uma preocupação sobre isso. Até o fato de você estar levantando essa casa vai ser objeto de um estudo. Nós temos nos preocupado muito em preservar a área verde que nós ainda restamos, porque nós temos menos de 1 metro quadrado. Agora a gente tem 1 metro quadrado através do Parque Líder Natália Diogo, que você, quando foi secretário do Verde, deu uma contribuição muito grande para a implantação do parque. Essa tem sido uma preocupação. A outra é cultural, conforme você falou. É impossível um bairro com mais de 200 mil pessoas não ter centro cultural. Não é? Eu posso falar isso, você foi uma das pessoas que encampou essa ideia, esteve junto conosco lutando pelo teatro, nós estivemos junto com o secretário de Cultura, e essa é uma luta que não só as lideranças, o jornal vem fazendo, mas essa preocupação que você falou de trabalho, o trabalho, como é que a pessoa vai utilizar, estudar esses espaços de serviço, eu acho que é uma preocupação que você, como deputado, poderia até fazer uma análise com mais propriedade do que nós. Já estamos terminando de vez agora. Faz uma última fala, fazendo um arremate, uma costura de toda essa trajetória desse livro, da importância desse livro, desse documento que você está doando para a Assembleia Legislativa hoje. Faz uma costura, fala alguma coisa para algumas famílias, para algumas pessoas. Abre seu coração nesse encerramento do programa. Eu tenho medo até de chorar, porque esse livro era para se chamar Vila Prudente, Eu Te Amo. Não é?
pela paixão que eu tenho pelo bairro. Eu vivo full time, o tempo todo lá, lutando pelas coisas. Fui beneficiado, fui uma pessoa que Deus me privilegiou de poder estar escrevendo, não é? Eu fiquei aí quase 8 anos pesquisando para poder escrever. Não é? Agora, eu vejo o bairro sempre com essa perspectiva da gente lutar pela sua melhoria. Eu acho que a gente tem uma obrigação, nós que temos algum poder, representamos um setor da sociedade, nós temos uma obrigação com a população de estar lutando. Nós não podemos parar, deixar, conforme você falou, eu tenho um medo danado que a nossa entidade acaba se aburguesando. Não é? Nós temos que estar sempre alerta, sempre atento a essas necessidades da comunidade, até indo à frente. Nós fizemos uma luta danada, sabe, pelo parque, pelo teatro. Agora, nós estamos lutando contra a ESSO, por causa de uma área lá. Você tem sido um baluarte na nossa ajuda, é uma área de 100 mil metros. Vai aumentar 1 metro quadrado de área verde por habitante da Moca, se nós conseguirmos implantar... Transformar uma área da ESSO num parque, aquela área era contaminada, que a ESSO deixou contaminada. Então, você como geólogo, não é, sabe disso daí, agora a CETESB já deu sinal verde que pode ser o prefeito vetou esse projeto, nós estamos voltando através do seu trabalho também, voltando de passada eleição, a gente quer voltar a batalhar por isso. Zadra, quem quiser acessar esse livro, comprar esse livro, entre em contato com quem? Olha, no Círculo de Trabalhadores, que o teu endereço deve estar aparecendo aí, a gente pode... o livro está sendo vendido a R$50, são 191 páginas em papel couché, com 300 fotos passadas em computador. O preço de venda está abaixo do próprio custo, eu posso dizer. Você foi uma das pessoas que me ajudou muito na captação de recursos para... Senão seria impossível editar esse livro com essa qualidade, tá certo? Então, quem quiser pode procurar no Círculo e a gente pode enviar ou pelo correio. Zadra, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade.